Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai isso não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós retirais também? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Pode sentar. Irmãos, nessa altura do ministério de Jesus, onde ele já havia pregado entre os judeus por diversas vezes, e inclusive há uma multidão ali que está presente, ouvindo essa mensagem do Senhor Jesus, uma multidão que um dia antes tinha visto Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para quase 15 mil pessoas. E eles ficaram maravilhados, impactados ao ver aquele milagre, aquela obra tão extraordinária que Jesus realizou com aqueles pães e aqueles peixes. E no dia seguinte, o intuito daquelas pessoas era seguir Jesus, eram estar lá ao lado dele. Tanto é que o texto chama aquelas pessoas de seus discípulos. Sim. Mas Jesus, aquelas pessoas, ao se aproximar de Jesus, ao chegarem ali onde Jesus está no dia seguinte, elas se surpreendem com a mensagem que Jesus está pregando. E o interessante, irmão, é que a mensagem que Jesus está pregando não está falando de largar adultério, de largar prostituição, de largar vício, drogas, ou mesmo na questão de mudança de roupa para uma roupa com mais pudor. Nesse momento Jesus está apenas pregando uma mensagem que contraria teologicamente o entendimento doutrinário, o entendimento teológico daquelas pessoas que estavam ali. O principal momento é quando Jesus diz que as pessoas precisam comer da carne dele e do sangue dele para que possam ter vida, porque se eles não fizerem isso, eles não vão poder ter vida. Eles precisam de fato crer nele, precisam ser um com ele, precisam se alimentar de Cristo. Só que aqueles religiosos que estão ali sendo chamados de discípulos, irmãos, eles não aceitam quando Jesus aborda esse ponto. E aí o texto diz que eles começaram a murmurar, muitos dos seus discípulos começaram a murmurar, a se maldizer, a reclamar e a dizer que aquele discurso de Jesus era muito duro, e que era difícil de ouvir um discurso duro como aquele, que contrariava a doutrina que eles haviam aprendido desde criança. E aqui, queridos, eu observo uma coisa: o ser humano religioso, ele tem dentro de si uma arrogância tão grande, ele tem dentro de si uma prepotência tão grande, que ele acha que tudo que ele aprendeu na infância, de que tudo que ele aprendeu no passado, de que tudo que ele aprendeu sobre Deus, sobre Jesus, sobre vida eterna, é o suficiente, é completo, não precisa mudar nada, e que ele não precisa acrescentar mais nada, não precisa conhecer mais nada, e que ele não pode ouvir nada que venha contrariar, porque ele já entra armado para tentar resolver o problema. Nós podemos ver isso aqui com esses judeus.
E nós podemos ver isso aqui até mesmo com alguns de vocês, porque aqueles homens, mesmo estando ali com Jesus sendo chamados de discípulos, mas não estavam concordando com tudo que Jesus estava pregando. A caminhada ministerial é assim, amados. E mesmo Jesus pregando toda a verdade de Deus, e mesmo você se preocupando em pregar toda a verdade de Deus, ainda haverão pessoas que estarão ao seu lado, que estarão duvidando daquilo que você está pregando, que não estarão dando crédito àquilo que você está falando. E tudo isso por quê? Porque aprenderam de uma maneira e não têm a humildade de mudar para o que a Bíblia realmente ensina, para o que a palavra de Deus realmente ensina. A gente vê isso em muitas denominações nos dias de hoje. A gente vê, por exemplo, pessoas católicas, gente boa, gente honesta, gente direita, mas no momento que você fala da idolatria, da adoração aos santos, eles não concordam de jeito nenhum, mesmo que ele admire o que você está falando, admire o que você está dizendo, acha bonito o que você está falando, concorde com tudo que você diz, mas quando você chega a um ponto que contraria a teologia deles, o estudo sobre Deus que eles tiveram na religião deles, que você contraria aquilo, eles discordam de você. E eu digo a você que nós não podemos ser assim, que se nós queremos de fato ser discípulos de Cristo, nós precisamos estar abertos a aprender tudo que Ele tem a nos ensinar. Nós precisamos estar dispostos, independente se você é um católico, um espírita, um macumbeiro, um evangélico, seja qual for a denominação, você precisa estar com o coração aberto para ouvir e dar crédito a tudo que as Escrituras têm para dizer. E não ficar preso a costumes e dogmas, porque isso, amados, isso atrapalha a caminhada ministerial, tanto para a vida do ministro, como para a vida do povo que anda com ele. Tenho tido experiências, irmãos, de contato com vários pastores. Eu tenho me decepcionado cada vez mais com esses pastores aos quais eu tenho tido contato, não com todos, obviamente, né? Mas porque eu tenho visto homens que são mais zelosos das tradições da denominação do que pela palavra de Deus. Eu tenho visto homens brigando realmente em sala de aula para defender um costume denominacional que inclusive contraria a santa palavra de Deus. Eu tenho visto homens que preferem brigar pelos costumes, lutar pelos costumes, pelas tradições, pelos dogmas que foram impostos, do que aceitarem a Bíblia, a palavra de Deus pura e simples como ela é. Por exemplo, um exemplo simples é que nós sabemos que todo o sistema evangélico atual, ele é um sistema evangélico, como alguns chamam, constantinizado. O que é que significa isso? Que quando o imperador, se eu não me engano, Teodósio I, instituiu a religião cristã como uma das religiões oficiais do Império Romano, isso por final do segundo século, entrando para o final do terceiro século, depois vem o Constantino no quarto século, e ele se torna um simpatizante da igreja. E o que Constantino faz? Porque ele foi a uma guerra para tentar unificar o Império Romano, estava dividido entre 4 generais. Ele já havia conquistado os outros, faltava um, e ele foi para aquela guerra e ele não tinha condição de vencer aquela batalha, e de repente ele disse que teve uma visão de uma cruz, um P e um X no céu, que são as iniciais, no grego seria do nome de Jesus. Aquele P e X que a gente vê usando-se aí na igreja católica ainda hoje, eles usam nas estolas sacerdotais que os padres usam. E ali Constantino mandou colocar em todos os escudos, em todas aquela marca, escrever nos escudos, nas roupas dos soldados, roupas não, como é que chama? Do soldado? Nas armaduras, e colocar ali, e ali eles foram para a guerra com aquele símbolo e eles venceram. Porque ele disse que ouviu uma voz: com este símbolo vencerá. E ali ele disse: foi Jesus. Jesus é um homem de guerra, e ele me deu essa vitória nessa batalha. E ali então, depois disso, ele fez quase igual Nabucodonosor, não se converteu, mas mandou o império inteiro se prostrar diante de Deus. Sim. E ali ele começou a destituir templos pagãos e dizer: agora esse templo santo aqui é para os cristãos. E começaram a distribuir cargos eclesiásticos, que está ligado à liderança da igreja, a pessoas que não eram convertidas, mas que estavam ligadas ao império. E aqueles homens começaram a assumir a liderança da igreja, e os templos cristãos agora
Os cristãos passaram a congregar agora em templos que eles diziam que eram sagrados, em altares que eles diziam que eram sagrados, e começou todo aquele ritual que ainda hoje tem, não só na igreja católica, mas nas igrejas evangélicas. Um determinado pastor disse que outro dia foi visitar uma igreja, ele disse que estava em construção, e ele subiu em cima da plataforma, a qual eles chamam de altar santo. E ele subiu de sapato ali, e disse que quando subiu ali, estava lá em cima, né? O obreiro correu, foi lá, pastor, desça. O que foi, irmão? Desceu, ficou até com medo, preocupado do que era. Disse, não, pastor, só subiu aí de sapato, esse altar ainda não foi consagrado, não pode subir ainda nele. E quando você começa a pregar contra isso, irmão, quando você começa a dizer que isso é errado, que isso é idolatria, que isso não deve existir na igreja de Cristo, eles simplesmente preferem as tradições, os dogmas, que não sabem nem quando começou, nem quem começou, porém, obviamente, há uma história escrita dizendo quem foi, e eles não concordam, eles literalmente discordam. Eles preferem estar escravos das tradições religiosas, eles preferem estar fazendo seus rituais religiosos, seus exercícios religiosos que não levam a absolutamente nada, que não os aproxima de Deus, que não os leva a Deus, mas eles preferem continuar naquelas práticas do que abrir mão e vir para a verdade. Foi isso que nós vimos aqui. Quando Cristo mostrou a verdade que realmente deveria ser feita para a salvação, aqueles homens acharam aquele discurso duro, difícil de ouvir. E hoje nós estamos vivendo um tempo difícil de se pregar a verdade. E quando você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas abrem a boca e eles chamam logo de quê? De herege. Por quê? Porque não tem quase ninguém pregando. Quando você prega a verdadeira doutrina, eles dizem logo que você está pregando doutrina estranha. Por quê? Porque é estranho realmente, porque não tem quase ninguém pregando. Quando você prega a verdadeira doutrina, eles dizem que você está pregando a doutrina nova. E nova por quê? Porque não tem quase ninguém pregando. E as pessoas não querem simplesmente aceitar, simplesmente não querem abrir mão. Eu quero lhe dizer, meu irmão, aonde é que a sua religiosidade vai lhe levar? Eu quero lhe dizer, irmão, que a sua religiosidade, ela só pode lhe levar a um lugar: a condenação eterna. Porque para ser salvo, apenas ser um religioso nos moldes atuais, porque a palavra religião, ela tem um bom sentido, ela tem um sentido bom e correto, mas nos dias de hoje a palavra religiosidade, ela está para baixo. Quando fala de religião hoje, a gente lembra de quê? De dogmas, rituais, é isso que a gente lembra. Mas a salvação de fato, a salvação realmente, ela só pode chegar até você através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por que queimaram aquele irmão boêmio chamado John Hus, ou Ian Hus, eu não sei como é que vocês conhecem ele? Por que queimaram ele na fogueira? Porque ele foi declarado um herege. E um herege por quê? Porque pregou a verdadeira mensagem e combateu as heresias atuais, e queimaram ele na fogueira. O mesmo aconteceu, que nós já citamos aqui várias vezes. Sim. Por que excomungaram Lutero em 1521? Por que excomungaram Lutero? Porque Lutero agora, aos olhos da igreja, era um herege. E por que Lutero era um herege? Porque Lutero estava dizendo que santo não é para ser adorado, que as relíquias, os amuletos não é para ser, não, aquilo não tem poder para curar ninguém, e que aquelas cartas de indulgência que garantia a salvação, de acordo com a igreja católica, aquilo não salvava ninguém, apenas a graça podia salvar o homem. E Lutero foi excomungado, tido por um herege, não foi queimado na fogueira porque não conseguiram pegar ele, porque tentaram matá-lo. Então, querido, isso que está acontecendo aqui no ministério de Jesus, isso tem acontecido no decorrer da história da igreja, onde muitos, quando começam
Quando veio apenas falar do reino, é bonito, eu gosto, eu acho interessante, mas quando entra para a doutrina em si, que diz o que tem que ser feito, o que tem que fazer, o que tem que renunciar, que tem que mudar as suas tradições religiosas, seus costumes religiosos, seus dogmas religiosos, para seguir o evangelho, aí muitos vão e pulam bem acolá, e começam a achar difícil. Pessoas preferem, ao ouvir a verdade, ao ouvir o verdadeiro evangelho, preferem sair de uma igreja que está pregando a verdade e ir para uma igreja que está mentindo, com heresias, porque lá não toca no pecado dele, lá não toca na vida errada que ele está levando, e assim ele é o que ele quer. Ao passo que outros preferem dar mais ouvidos à esposa, aos filhos, ao marido, do que à própria palavra de Deus. Então, meus amados, quantas pessoas já nos ouviram pregar na rádio? Está aqui o pastor Zezinho de testemunho. Quantas pessoas já passaram por esse ministério? E quantas pessoas já passaram por esse ministério? E quantas pessoas não permaneceram nesse ministério? Quantas pessoas ouviram a mensagem na rádio? Quantas pessoas ouviram a mensagem uma vez, uma outra? Meu Deus, que mensagem é essa? Meu Deus, que pregação é essa? Meu Deus, que palavra é essa? Isso é a verdade, isso é puro evangelho genuíno e verdadeiro. Mas um dia, quando a mensagem tocou, sim, na ferida, no pecado, ele não quis mais. Os homens que eles chamavam de homens de Deus, estavam pregando a verdade, já não eram mais chamados de homens de Deus. Por quê? Por causa do seu egoísmo religioso. Ele não aceitou ser confrontado. Não aceitou. E ali estava acontecendo o mesmo com Jesus, na sua caminhada ministerial. Mas o verso 61 diz que Jesus sabia em si mesmo que os seus discípulos estavam murmurando a respeito daquilo que ele havia falado. Então Jesus perguntou a eles: isso vos escandaliza? Jesus era aquele tipo de líder, irmãos, que não mudava o discurso para bajular um discípulozinho mimado. Jesus não era aquele tipo de líder que mudava o discurso para poder agradar estes, porque se você muda o discurso, se você está pregando a verdade e muda o discurso para agradar alguém, você perde o povo da verdade e só consegue atrair bode. Tem gente aqui que congregava em igreja aqui em Fortaleza que pregava um evangelho verdadeiro, mas como eles queriam que a igreja crescesse mais e crescesse rapidamente, começaram a introduzir heresias. Os próprios amuletos que eles pregavam antes entraram na igreja. Até campanha do povo vestido de pano de saco começaram a fazer. Pedido para jogar dentro de óleo para poder Deus atender, dentro do óleo ungido, começaram a fazer. Aí o que aconteceu? Começou a mudar o discurso para adular os bodes, meu irmão. Uma meia dúzia de pessoas perdeu o povo da verdade, perdeu os discípulos verdadeiros. E Jesus, irmão, ele tinha, vou dizer, uma estratégia com ele. Jesus, ele peneirava logo o povo na mensagem. Aí quando o povo começou a se escandalizar, Jesus disse: isso aqui está escandalizando vocês? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é que vocês vão dizer quando vocês me virem subindo para o lugar onde eu estava? Jesus engrossa mais, joga mais uma farinhazinha no pirão para engrossar. Aí ele continua dizendo: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. O que Jesus está querendo dizer para aqueles judeus ali, no caso, os judeus? Olha, vocês querem se justificar pela carne. Vocês querem se justificar pelos ritos da lei, pelos rituais que vocês fazem. Vocês querem se justificar na carne, com circuncisão, com cumprimento de dogmas e rituais. Mas isso aí não aproveita para nada. Porque o que dá vida não é a carne, o que dá vida é o espírito. A carne não serve para nada. Esses rituais vazios, em outras palavras, Jesus estava dizendo: esses rituais vazios que vocês fazem, de estar ali, aquelas orações, aquelas coisas, aqueles sacrifícios, esses rituais vazios não valem nada. Mas as palavras que eu digo sim, são espírito e vida. Essa sim pode dar vida eterna para vocês. Essa sim pode dar vida eterna para vocês. E ele diz: mas há alguns daqui que não creem.
Ou seja, há alguns aqui que preferem os rituais, que não passam de satisfações carnais, egoístas para quem pratica, satisfações egocêntricas para quem pratica. Como Paulo disse aos Colossenses, que a gente estudou sexta-feira. Há alguns aqui que não creem, ele está dizendo aqui, mas há alguns aqui que não creem. Não creem em quê? Não creem no que eu estou dizendo, no que eu estou pregando. E por que Jesus disse isso? Na parte B do verso 54? Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Irmão, eu aprendi uma coisa: não adianta dizer que está seguindo Jesus sem estar crendo no que Ele diz, no que Ele ensina, sem estar crendo na palavra dEle. Não adianta estar tendo uma vida religiosa, certinha, de rituais, se você não acredita na palavra de Cristo. Você não passa de um mero religioso. Aquele povo tinha deixado seus afazeres em casa, irmão. Isso era de manhã. O povo procurou Jesus. Opa, tem uns barcos aqui que chegaram de Tiberíades, vamos pegar esse barco, vamos para o outro lado. O padeiro deixou de fazer pão, a mulher deixaram de levar o menino para o colégio, deixaram de lavar roupa, deixaram de fazer comida, os homens deixaram de ir para o roçado trabalhar, foram todo mundo lá pegar os barcos, foram lá para onde estava Jesus. Aparentemente tinha um desejo de seguir o Senhor. E Jesus está dizendo o que aqui? Que Ele sabia quem eram os que não criam. Sim. Não adianta tentar enganar o mestre, irmão. Tem muitos ministros, líderes, com um ministério aparentemente bem sucedido, mas é só aparência, porque não segue Jesus. Estão lá, dizendo que, falando de Jesus, lá perto de Jesus, como eles estavam aqui, mas não seguem Ele. Por quê? Porque não guarda a palavra dEle. Jesus disse que quem o ama é quem guarda a palavra dEle, e quem não o ama não guarda a sua palavra. Ele fez essa distinção prática. Jesus disse que realmente o homem, para segui-lo, tem que guardar e obedecer a palavra dEle. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Assim eu não sou o Senhor de vocês. Eu só poderei ser o Senhor de vocês se vocês fizerem o que eu mando. E no momento que vocês fizeram o que eu mando, aí sim vocês podem me chamar de Senhor. Mas enquanto vocês não fazem o que eu mando, não tem motivo para vocês me chamarem de Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo. Então Jesus sabia desde o princípio quem o cria e quem não cria. E Jesus olha para nós aqui, irmãos, para você que ouve aí pelo YouTube, você que está assistindo aí, você que está assistindo aí no aplicativo, e você que está ouvindo aí pela web rádio, Jesus conhece e sabe muito bem quem são os que creem e os que não creem. Ele sabe, conhece. Nós temos visto, irmãos, uma revolução nos últimos anos, um movimento aparentemente protestante que tem crescido, cada dia passa. Um povo que a ciência denominou de desigrejados. E um povo que fala muito bonito, um povo que protesta, que fala isso, aquilo, outro. Porém, se você for olhar para a doutrina deles de uma forma assim mais apurada, você vai perceber, meu irmão, que há muito fermento e muita heresia. E há muito orgulho, principalmente espiritual. E muitos dos que eu vi isso. Fiz questão até de ver reuniões deles, caseiras que eles fazem. O que eu pude ver foi orgulho, soberba, falta de humildade. Em alguns dos que eu vi. Sim. E acham que estão seguindo Jesus. Eu olho para uma igreja nova que abre ali na esquina, e eu passo em frente, eu vou ver o que está acontecendo lá. Eu vejo à noite as luzes apagadas, e luzes verdes piscando, a fumaça subindo, e os jovens pulando e dançando, e uma música mixada em nome de Cristo, e eles dizem que estão seguindo Jesus. Eu passo em frente a um grande clube aqui de Fortaleza, e eu vejo uma multidão aglomerada, com suas bíblias nas mãos, pagando o ingresso para entrar, para ver um artista que leva o nome de Cristo, que vai se apresentar, que vai vender os dons de Deus, e que vão fazer ali uma festa em nome de Cristo, e eles dizem que estão servindo o Senhor.
vejo evangelistas gastarem 1,5 milhão, 2,5 milhões numa cruzada em busca de glória para ele, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer uma coisa pelos pobres, pelos necessitados, e eles acham que estão servindo ao Senhor, irmãos. Queridos, eu quero lhe dizer algo, que ele sabe quem são realmente os que o seguem. Eu sei que para muitos John Wesley era um herege, mas apesar de algumas coisas realmente que ele pregava que eu não concordo, mas eu vejo John Wesley como um homem zeloso da palavra. Porém, ele passou muito tempo achando que a sua religiosidade ia lhe dar algum mérito diante de Deus. Até ouvi uma mensagem de um irmão moraviano que abriu seus olhos para entender que só a graça de Deus é quem podia salvá-lo. Nós estamos cheios disso dentro da igreja hoje, irmão. Quantos de nós aqui estamos levando um fardo da religiosidade nos ombros? Quantos de nós, para querer agradar a Deus? Não, eu não posso pegar nisso, eu não posso tocar naquilo, eu não posso comer isso, eu não posso isso, eu não posso. Achando que isso tem algum valor diante de Deus, achando que com essas coisinhas você vai agradar a Deus. Eu te digo, irmão, você pode estar renunciando a todas essas coisas, mas ainda assim Ele sabe quem realmente está seguindo Ele. Ele diz que Ele sabia quem era desde o princípio, quem não crê e quem crê. E no verso 65, Ele declara e diz: por mais que aquelas pessoas fizessem esforço para estar ali e acreditar em Jesus, sim, porém quando eram confrontadas, resistiam. E Jesus deixa claro no verso 66, quando Ele diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai isso não for concedido. Jesus está dizendo, Jesus viu os esforços daquelas pessoas ter deixado o dia de trabalho deles para andar de barco e se encontrar com eles. Com tudo isso estavam rejeitando a doutrina, apesar de serem chamados discípulos. Quantas pessoas hoje, irmãos, são chamados discípulos, mas que rejeitam a doutrina de Cristo? O que menos tem nos púlpitos das igrejas hoje é a doutrina de Cristo. O que menos tem hoje nas congregações de hoje é a doutrina de Cristo. É a coisa menos valorizada nas igrejas hoje, é a doutrina de Cristo. E apesar daquelas pessoas até aparentemente estar fazendo um esforço para estar lá com Jesus, porém Jesus viu que eles de fato não criam. E o texto deixa muito claro que Jesus disse que era porque de fato só podia crer nele aqueles a quem Deus permitisse crer. Eu acho que o texto é muito claro quando fala isso. Eu acho que nós não precisamos aqui. Jesus foi por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim. Poxa vida, mas não estamos aqui, Jesus. Não é vir a mim assim, está ali. É vir a mim crendo, obedecendo, de fato. E ninguém pode crer em mim, vir a mim, obedecer a mim, de fato, se por meu Pai isso não lhe for concedido. Ou seja, aqueles homens que estavam escandalizados, que por mais que eles aparentavam crer em Jesus porque estavam lá, porém não criam, o texto deixa claro, Deus os estava privando de crer. Deus os estava privando de crer. Ou então interprete o texto de a sua maneira, erradamente, porque o texto está muito claro dizendo isso. Deus os estava privando de quê? Diz que só pode vir a Ele se pelo Pai isso for concedido. Mesmo aquelas pessoas estando ali, achando bonito, interessante, mas não conseguiam crer, porque Deus não estava permitindo. E é exatamente por isso que está acontecendo tudo hoje na igreja evangélica brasileira, mundial. Muitos vão até Jesus, muitos vão até a igreja, muitos vão ouvir a palavra, mas ali o coração rejeita, não concorda, isso tudo porque eles não conseguem crer, porque Deus os tem privado disso. E então o texto diz no verso 66, quando Jesus disse isso, foi a gota d'água. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, irmão, muitos, não poucos, mas muitos dos seus discípulos desistiram ali. Não foi isso? Tornaram para trás e já não andavam com ele.
Desistiram. E desistiram por quê? Porque não creram na palavra dele. Se esforçaram para estar lá, como tanta pessoa se esforça às vezes para vir até aqui, porque ouviu uma mensagem verdadeira, porque entendeu que era verdade. Se esforçaram, pegaram ônibus, pegaram jumento, pegaram cavalo, bicicleta, trem, metrô, viajaram, foram. Porém, não creram. Só creram até determinado momento, só creram até determinado ponto. Mas quando chegou um dado momento, eles não creram. Mostraram que realmente não criam. E por quê? E aí desistiram. Retrocederam, voltaram atrás, foram embora. Desistiram, pararam de vir, pararam de ir. E disseram: esse discurso é muito duro, eu não posso ouvir isso. Desistiram. E eu vou lhe dizer, meu irmão, que se esse ministério continuar dentro dessa verdade, ele vai continuar crescendo de acordo com a vontade de Deus. E é muito provável que daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, algum de vocês não esteja mais conosco. Não porque morreu, não porque mudou-se para outra cidade, mas simplesmente porque só conseguiu ir até um determinado ponto, não aguentou mais, não suportou mais, queria viver a vida libertina que vivia no passado, queria viver os ritos religiosos, os dogmas religiosos que viviam no passado, e só ficaram um determinado período, determinado tempo. Sentiram falta do show gospel, sentiram falta da campanha, sentiram falta da teologia da prosperidade, sentiram falta da pregação triunfalista, sensacionalista, dos movimentos heréticos das igrejas, e só foram até um determinado ponto, até um determinado momento. Mas antes de sair, astuciosamente, eles conseguiram colocar a culpa em alguém, porque é assim que eles fazem. Eles nunca saem para dizer que saiu, eles nunca saem para dizer que tinha que sair, porque não concordava mais, não queria mais. Eles sempre tentam jogar a culpa em alguém para dizer que a culpa foi de alguém por ele ter saído. Mas a verdade, querido, é que ele diz que muitos dos teus discípulos já não andavam mais com ele, mas a verdade é porque eles não creram. Não era porque Pedro era meio brabo e andava com a faca na cintura e estava disposto a puxar ela e arrancar a orelha de qualquer um a qualquer momento. Não é porque João e Tiago pediram para Jesus derramar fogo do céu e destruir os samaritanos, como Moisés fez, como Elias fez. Não era porque Judas era um ladrão que desviava o dinheiro e colocava na bolsa, não. Eles saíram e foram embora porque eles não creram. Só isso. Foi por isso. E ali, quando aqueles homens vão embora, você viu? Jesus passou a peneira na hora. Jesus passou a peneira, foi peneirando com a palavra. Jesus, irmão, diferente dos líderes de hoje, que já eu, pessoal, chateei vocês, desculpa aí, vamos fazer a campanha para resolver isso. Não é assim que eles fazem? Vamos fazer a campanha da prosperidade. Jesus, melhor do que ninguém, podia fazer uma campanha para dar, né, cura, milagre e tudo mais. Por quê? Porque fazem hoje em nome dele. E quando ele mesmo estava ali, ele podia ter. Mas aí as pessoas foram embora. E Cristo volta-se para os 12, que eram os seus escolhidos, aos quais ele escolheu depois de passar a noite orando no monte, que eram os seus apóstolos, os mais próximos. E Jesus se aproxima dos 12. E Jesus já coloca a peneira também. Por quê? Porque Jesus não queria pessoas negligentes, corruptos andando do lado dele. Jesus queria crentes de verdade ao lado dele. E Jesus vai perguntar e diz assim: olha, vocês também querem se retirar? Aos 12. E os 12 respondem o quê? Pedro, Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro disse: Senhor, nós não estamos aqui por causa do pão que o Senhor multiplicou ontem. Nós não estamos aqui por causa dos milagres que nós temos visto o Senhor incansavelmente fazer.
Nós não estamos aqui porque vimos o Senhor andar sobre as águas. Não estamos aqui porque vimos que o Senhor acalmou aquela tempestade quando nós estávamos desesperados e o Senhor dormia na proa do barco. Não estamos aqui porque o Senhor abriu os olhos do cego, levantou o paralítico, fez o mudo falar, o surdo ouvir, curou 10 leprosos de uma única vez. Sim, nós estamos aqui por um único motivo, Senhor, porque Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a manifestação, é a reação, é a ação, é a atitude, meu irmão, dos discípulos verdadeiros. Você observe que Pedro disse isso, depois ele negou Jesus, porque ainda não tinha o Espírito Santo. Mas no dia que ele recebeu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, nunca mais ele negou o mestre. A tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, lá na cidade de Roma. Mas não negou o mestre, não negou Jesus. Quando você ouvir dizer que foi a tradição que disse, irmão, isso quer dizer que pode não ser uma verdade. Quando é historicamente, aí sim, é verdadeiro, enfim, é confirmado. Quando é tradição, pode ser que seja uma informação equivocada, mas há essa tradição que diz isso. Que os discípulos verdadeiros, irmãos, eles estão em Cristo, eles vão a Cristo, irmãos. Não é porque Cristo vai dar isso ou aquilo, ou resolver isso ou aquilo, é por causa da vida eterna. Porque é isso que Deus coloca no coração dos eleitos. O que é que chama um eleito para o Evangelho? O que é que chama um eleito para a igreja? Eu era um beberrão desmantelado, um fanfarrista, e no dia que me falaram de uma cidade celestial, no dia que um crente abriu a boca e me mostrou de uma cidade eterna, de uma glória eterna, meu Deus, eu disse, meu Deus, existe isso? Foi aquilo que me atraiu, foi aquilo que me chamou, foi aquilo que ardeu dentro de mim, foi aquilo que queimou dentro de mim. E é isso que ainda está aqui dentro de mim ainda hoje. Sim. Não era prosperidade, isso, aquilo, outro. Embora depois, infelizmente, eu não ouvi a mensagem do reino. O que sabe como é que é crente? Crente fala a mensagem do reino lá fora. Aí quando chega na igreja, você não ouve mais ela. Não é assim? Todo mundo vai evangelizar. Ei, Jesus morreu para te salvar. Ei, a cidade celestial. Ei, o reino vindouro. Ei, a glória eterna. Chega na igreja e ninguém escuta mais falar disso. Aí você vai, acaba, se torna o quê? Um herege dentro da igreja. Mas os discípulos de Cristo são atraídos por isso. E eles permanecem em Cristo por isso. Por quê? Primeiro, como ele disse no verso 66, porque são eleitos. Segundo, ou no verso 65, né? Porque são eleitos. Segundo, porque deu a eles a fé para crer na vida eterna. E Jesus, ele disse, Pedro disse mais, e nós temos crido e conhecido que tu és o Messias, o Filho de Deus. Então Pedro colocou 3 coisas importantes. Aqui dá para fazer uma pregação nesses 2 versículos, Rubem. Discípulo de Jesus segue ele para quê? Por causa das palavras da vida eterna, porque crê que ele é o Messias e que ele é o Filho de Deus. Aí você coloca esses 3 pontos e vai discorrer nesses 3 pontos, explicar para a igreja. Mas Pedro estava dizendo que estavam crendo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus e que ele dava a vida eterna, e isso era o suficiente. Mesmo que em outras palavras também Pedro estaria dizendo o quê? Jesus, mesmo que tuas palavras estão confrontando nós que somos judeus, mas nós entendemos que tuas palavras são verdadeiras, e que se o Senhor está confrontando nós, que somos judeus, que somos católicos, que somos evangélicos, então tuas palavras são verdadeiras, nós quem temos que mudar. Mas aqueles outros judeus queriam o quê? Não, queria que Jesus quem mudasse o sermão. E os apóstolos eleitos? Não, eles entenderam que eles quem tinham que mudar. Parece com algo que acontece nos dias de hoje. O povo aí quer que a igreja mude o sermão para eles ficar. O povo eleito quer que o sermão continue, e eles quem tem que mudar. É assim. E então, naquele momento, Jesus responde. Parece até assim que Jesus está meio brabo nesse momento. Eu na verdade não sei. Mas ele em seguida já fala o seguinte no verso 69. No verso 70, respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vocês é o diabo. Ou seja, Pedro, você está dizendo que crê em mim? Tudo bem, que bonito. Mas não foi eu que escolhi os 12? Pois um de vocês aí é o próprio diabo. Ainda tem um que vai me trair de vocês. Os outros foram embora, o outro vai ficar, mas é para me trair. Por quê?
Porque isso acontece exatamente na igreja. Uns realmente resolvem logo, vão embora. Outros não, mesmo sendo do diabo, fica, mas para depois trair, tentar passar a rasteira. Mas que Deus os derrube antes de que eles consigam derrubar alguém, em nome do Senhor. Não é o melhor? Melhor. Que Deus os derrube antes que eles consigam derrubar ou eu e alguns da liderança, ou mesmo um dos pequeninos do Senhor, das ovelhinhas do Senhor. E então, isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. E isso o pastor Zezinho, evangelista Heitor, missionário Johnny, que um dia, se Deus quiser, ainda vai no tempo certo para alguma cidade, para algum lugar, como tem pessoas clamando lá, manda um missionário para cá, e um dia ele vai, se Deus quiser, e ouça vocês também. E vocês têm que entender isso, que vai ter traidores entre vocês, que às vezes pessoas vão se infiltrar, dizendo que crê, dizendo que acredita, meu irmão. E que de repente você vai ver aquelas pessoas indo embora e você vai ficar triste, porque você quer ganhar almas, quer resgatar vidas e quer ver o rebanho se multiplicar, mas não fica triste não, porque quer até ir embora é bode. Isso, claro, se você prega a verdade. Se você prega a mentira, quem está indo embora é a ovelha, o bode é você. E não se preocupe não, porque uns resolvem ir embora, mas vai ficar outros filhos do diabo lá dentro, para tentar passar rasteiro em você, para tentar lhe derrubar. Mas ele não vai conseguir, porque o teu chamado é de Deus. O teu chamado é de Deus. Sempre vai ter o joio, pastor Zezinho, no meio do trigo. Sempre vai ter os filhos do maligno no meio dos filhos do reino, enquanto não houver a colheita. Senhor, arranca o joio? Não, deixa lá. Deixa para o dia da colheita, o dia do arrebatamento, o dia do Senhor. Apenas prega a palavra, porque pecador não permanece na congregação do justo. Apenas pega a palavra, porque a própria palavra vai peneirar. Sim. Então, meu irmão, entende? Quando você começa uma caminhada ministerial, irmão, você começa tão cheio de alegre, tão frustrações, começa a vir as decepções, e você ali já no começo da caminhada, já começa a ficar frustrado, decepcionado, triste, angustiado, aflito, e já começa a vir um monte de pensamento na sua cabeça, que nada vai dar certo, que nada vai acontecer. Mas eu te digo, o homem de Deus, sossega teu coração, permanece na presença do Senhor. For para chorar, chora. For para gemer, geme. For para prantear, pranteia. Para clamar, clama. Mas não sai da presença dEle. Quem quiser sair, que saia. Quem quiser ir, que vá. Mas você não. Você fica. E por quê? Porque você é eleito. Porque você crê na palavra da verdade. Porque você foi escolhido, você foi chamado. Não foi ele que foi você que escolheu. Não foi você que o escolheu, foi ele que te escolheu. Então, a nossa caminhada, nós temos que entender isso. Agora, compare esse momento que Jesus está vivendo ali com um ministério, com uma igreja como essa, assim, um ministério assim. Onde de repente você está pregando uma palavra, tem um monte de gente, por causa de uma pregação pura, verdadeira e genuína, vai um monte embora. Será que isso alegra o coração? Não alegra. Isso deixa o coração triste. Porque, poxa vida, tanta gente, e foi embora a maioria, que foi o que aconteceu lá, né? Com Jesus. A maioria foi embora. Mas mesmo que isso aconteça, irmão, o segredo é continuar o quê? Perseverando. O segredo é continuar perseverando. Por quê? Eu quero dar um pequeno exemplo da nossa trajetória. Aquele pontinho que a gente alugou, vamos chamar de igrejinha, né? Que o pessoal entende. Aquele templozinho, aquele pontinho lá que a gente alugou, desse tamanho. Lá. Que era tão grande.
que o povo ficava perdido dentro? Aí você olha, quantos cultos nós vimos lá, o pastor Zezinho você vai lembrar, outros irmãos vão lembrar, que se você fazer culto e de repente vir bastante pessoas, oh poxa vida, domingo a Luiz lembra também, domingo aí está lá o culto, lá um monte de gente, as irmãs lembram, a Leila, a Neudaci, a Marlene, a Luciana, está lá, o culto veio, a igreja pequenininha, um monte de gente lá, meu Deus, olha quanta gente hoje. Aí daqui a pouco você prega a mensagem evangelística ali e tal, aí vem na frente 9, 10 pessoas ali entregando a vida para Jesus. Aí aquela alegria, aquela coisa tal. Aí quando é daqui um mês, daqui 2 meses, cadê aquele povo? Aí daqui a pouco aquela multidão de gente tinha lá, voltou a ser aquelas pouquinhas pessoas ali. Mas aí Deus coloca no teu coração para você continuar pregando a verdade, o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, sem mistura. E ao invés de mudar para adotar a heresia, pelo contrário, você vai abrindo os olhos das heresias que está pregando e vai mudando para a verdade. E você vai abrindo os olhos cada vez mais das heresias que estava pregando e vai mudando cada vez mais para a verdade. Aí acontece o que está acontecendo numa igreja lá na Paraíba, num lugar chamado Baía da Traição. Eu não vou dizer o nome do irmão não, um irmão querido que eu amo. Ele pastor a igreja que tem 200 pessoas, 200 crentes. Sabe como é que é aquele movimento, né, de igreja pentecostal? Aí chegou um pastor lá, meu irmão, pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando a doutrina, pregando o ensinamento. E ele disse para mim, sabe o que, pastor? Que 200 crentes que vinham para o culto, pastor, vem 5 agora. Entendeu? Aí acontece que aconteceu com outro pastor conhecido meu aqui, que foi embora para o interior. Estava na igrejinha lá na Granja Portugal ali. Eu fui lá, preguei na igreja dele, visitei ele. E a igrejinha cheia de gente lá, bastante pessoas, entupidinha lá, cheia de gente. Aí Deus abriu os olhos do homem, tirou as campanhas, tirou a exploração financeira, começou a pregar o evangelho. Um dia ele ligou para mim, pastor, veio 3 pessoas para o culto hoje. E eu disse, glória a Deus por isso, pastor. Agora é que o senhor está começando a ganhar alma. Você não entende o que é que eu quero dizer com isso, né? Agora que você está começando a ganhar almas. Só que o pastor presidente não aguentou. Cadê o povo? Cadê os dízimos? Cadê as ofertas? Cadê os votos? Cadê os propósitos? Cadê o dinheiro? Não tem mais, pastor. O negócio agora aqui é evangelho. Então vai embora. Aí o homem foi embora. Mas foi embora honrado. Foi embora com a cabeça erguida. Então, meu irmão, vai acontecer isso, irmão. Ou você é um ministro chamado para fazer a diferença, para pregar o evangelho verdadeiro, ou então você se torna só mais um herege aí, vai ter um ministério de sucesso aí, entre aspas. Se você quer glória e fama, faz o que todo mundo está fazendo. Você vai ficar famoso e glorioso. E daqui a pouco tempo pode ser ter, você vai chegar por aí no Land Rover também. Mas se você quer o evangelho verdadeiro, puro e genuíno, se prepare. Porque o caminho é árido, é estreito. Eu chamasse um garoto desses aí, um jovem pregador desses aí, irmão, meu filho, vai lá para São Paulo, lhe colocar na igreja lá com 5.000 membros. A igreja se reunir aqui, vai lhe dar um salário de 2, 3, 4, 5 mil reais. Pareceria candidato. Se eu vou, pastor, bota meu nome aí. Não, fazer um sorteio, tem muita gente candidato. Mas vai aí, pega o seguinte, pega aí, irmão, é o seguinte, está precisando de abrir um campo missionário lá em Boa Vista dos Ramos, a cidade da irmã Madalena, está ouvindo nós aí. Um abraço, irmã Madalena, Roberto, não é o marido dela, Zezinho? Um abraço, Roberto e irmã Madalena. Está precisando abrir uma congregação lá em Boa Vista do Ramos, uma cidade bem pequenininha. Para poder você se deslocar daquela cidade e ir para a capital, você tem que andar 200 quilômetros de barco. E o barco você sai de noite, você passa a noite viajando e chega lá no outro dia.
E nós vamos se esforçar aqui, irmão, para mandar a cesta básica, para mandar um saláriozinho para você começar o trabalho lá. Tem algum candidato? Pode ter certeza que não. Por quê? Porque muitos de nós não entenderam ainda o que é ministério. Muitos de nós não entenderam ainda o que é ministério. Ministério, irmão, é desbravar. É ir na frente com a foice na mão direita e um machado na mão esquerda. Sabe o que é uma foice? Para que serve uma foice e um machado? Para ir derrubando as árvores e abrindo o caminho pela frente. O ministério é isso. Você tem um chamado para ministerial? Eu digo para o ministério de verdade. Fazer obra de Deus de verdade. É isso aí. E saiba que você vai ter que levar um machado e uma foice. Porque vai ter muito pau para quebrar. Muito caminho para abrir. E vai ter hora que tua mão vai estar calejada. Mas se você perseverar, vai chegar o tempo que Deus vai colocar um bocado de gente para te ajudar. Aí o trabalho vai ficar bem mais leve. Bem mais leve. Eu provo isso hoje na minha caminhada. Eu vivo isso hoje. Evangelizar, anos e anos, era sozinho. Sozinho. Dirigir culto só. Louvores, cantava só. Pregar, sozinho. Tudo sozinho. Abrir igreja só. Limpar a igreja só. Varrer a igreja só. Fazer tudo, faxina da igreja, tudo só. Entrar nas favelas, sim, pregando para bandido, tal, só. E Deus. E hoje eu já vejo uma turma de guerreiros aí juntos. Mas às vezes até reclama se só foi uns 4 ou 5. E não é assim ministério. Se foi 4 ou 5, vai, amém. Se foi 10 ou 20, vai, amém. É assim que tem que ser. E ali, e por que você faz isso? Para se amostrar? Não, porque Deus colocou isso dentro de você. Queima e arde, e você faz porque você tem um desejo de fazer. E é isso. Não é para receber elogio, não é para receber aplauso, não é para receber grana, dinheiro, recompensa, nada disso. É porque está dentro. Queima, arde lá. Por mais que você chegue como Jeremias, que isso acontece também na vida do ministro. Quando você assumiu a igreja, você vai saber o que eu estou dizendo. Que um dia você vai se trancar no quarto, ou então mesmo dentro do prédio onde a igreja congrega, você vai se ajoelhar e vai maldizer o dia que você nasceu. Você vai se ajoelhar e vai pedir a Deus: Senhor, eu quero morrer hoje, não deixa eu passar de hoje. E você vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor, o Senhor errou, não era eu o escolhido, era outro. Está aqui, estou aqui, não estou conseguindo, não está dando certo. Você vai passar isso. Mas tudo isso tem que ser passado. Tudo isso tem que ser uma marca no seu ministério, na sua vida. E com tudo isso você vai tendo experiências com Deus. Você vai aprendendo a confiar em Deus. A tua fé vai ficando robusta. A tua fé vai ficando fortalecida. As tuas experiências com Deus, você vai confiando em Deus, do ponto de que chegou a hora e tal, e você sabe, não, Deus vai fazer alguma coisa. Enfim, você vai sabendo que, e você vai evangelizar, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e você não vai ver uma única vida que você evangelizou vindo. Você vai pensar que seu trabalho foi todo em vão. E de repente um dia simplesmente Deus resolve trazer a colheita. Aí, como disse o salmista, quem vai caminhando e chorando enquanto leva as sementes e plantando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a sua colheita. É isso. O ministério só tem colheita se tiver plantio. Aí eu via lá, aí nós lá, poucos irmãos lá para evangelizar, a igreja bem pequenininha. Quando era só eu, era uma quantidade de folhetos. Quando começou a vir alguns irmãos ali, aí eu comecei a falar: pai, 100 mil folhetos. Pai, para que 100 mil folhetos? Uma igreja desse tamanho que tem pouca gente demais. Não importa.
Meu coração tem uma convicção: nós vamos plantar. Eu não quero nem saber. Não quero nem saber a quem que eu vou entregar, onde é que eu vou entregar. Eu vou plantar isso aqui. Plantar. A palavra de Deus me garante que quem planta tem colheita. No Evangelho. Vamos jogar. Aí depois você vê a colheita. Mas aí você não para de plantar. Aí se um dia você plantou sozinho, depois vem outros agricultores para te ajudar. Depois a esses outros agricultores, vem outros. E aí a colheita você começa a plantar em outros campos maiores, mais largos, alcançar mais pessoas. E daqui a pouco o plantio está em Fortaleza, está em Madalena, está em Caucaia, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Brasília, está nos Estados Unidos, está em Portugal. O campo vai aumentando, a semente vai germinando. E Deus vai sendo glorificado nisso. Mas a única coisa que eu lhe digo, irmão, não pode parar. Não pode. Mesmo que venha aquelas horas terríveis, 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 não pode. Você só coloca no seu coração: está terrível, está difícil, meu Deus, que desespero é esse? Mas eu não vou parar. Vai chegar um dia que eu vou ver Deus fazer alguma coisa. Então, meu irmão, Jesus viu uma multidão indo embora. Vamos dizer, ficou só os 12. Desses 12, 40 dias depois de Jesus ter morrido, mais 40 dias depois de ter subido ao céu, 80 dias, aproximadamente ali 80 a 100 dias, daqueles 12, uma única acrescentadas. Depois, um pouco mais adiante, outra pregação, 5.000 almas são acrescentadas. Livro de Atos. Depois, os missionários começam a se espalhar: Paulo, Apolo, Priscila, Áquila, Pedro, Filipe, os apóstolos começam a espalhar como missionário, e outros irmãos começam a espalhar missionário, Europa, Ásia, África. Sim, vai. Daqui a pouco, meu irmão, temos 100.000 cristãos ali alcançados, e o mundo antigo inteiro ali dentro da margem do Mediterrâneo, todo evangelizado. Passa-se 2000 anos, e a igreja de Cristo hoje, não me refiro à igreja evangélica, por favor, não me interprete isso. Eu não estou falando da igreja evangélica, estou falando da igreja de Cristo, tá? E a igreja de Cristo hoje, irmão, não tem quem consiga contar ela. Aí a gente vai lá para Isaías 53, vai lá, para fechar. Isaías 53, verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. O que me chama a atenção para essa mensagem de hoje é o comecinho do verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. A maioria foi embora, ficou só 12. No decorrer dos séculos foram tantos, mas tantos, que a Bíblia diz que ele olha para o trabalho da alma dele e se alegra ao ver tantos justificados pelo Pai. Irmãos, homens fizeram parte de histórias que marcaram a humanidade. Reforma Protestante, Revolução Francesa, que trouxe os principais efeitos que o mundo ainda vive hoje, o século XVI, XVII. Homens fizeram parte de histórias que marcaram a humanidade. A construção de grandes marcas como a Coca-Cola, como a Colgate, que hoje não tem mais, mas é uma que
marcou história. Colgate, tem, né? William Colgate. Homens marcaram história na ciência. Descobriram a luz elétrica. Descobriram que o homem podia voar, criaram aeronaves, criaram máquinas. Descobriram que o homem podia se telecomunicar de uma distância de longe para outra, através, sim, de cabos de fibra, de ótica. Depois descobriram que o homem podia se comunicar através de satélites, e criaram satélites e marcaram histórias. Mas nós fomos chamados para marcar uma história. Uma história que vai ser contada na eternidade. A história da igreja de Cristo. A história da obra de Deus. A história do resgate de vidas. A história do povo salvo, que peregrinou por esta terra, que sofreu tribulações, mas que conseguiu chegar nas mansões eternas. Deus nos chamou para marcar a história. A história talvez como a história dos profetas, do capítulo 11 de Hebreus, que morreram, foram torturados, foram massacrados, humilhados, passaram necessidades, privações, mas que marcaram a história como instrumentos de Deus na terra. E não abriram mão, não desistiram por causa das oposições, das lutas, das adversidades, mas que perseveraram até o fim. Eu quero que a igreja, que essa palavra entre no coração da igreja, que nós possamos, irmão, entender a grandiosidade da obra a qual Deus nos chamou para construir por nosso intermédio, da história a qual Deus te escolheu para ser contada na eternidade.